Caríssimos, caríssimas, vamos seguir o fluxo da vida. Eis que a luz se levanta. Plante hoje a boa semente e sua colheita será abundante. Assista o vídeo até o final e compartilhe. Dê o like. Te agradeço com carinho a abundância ou escassez. Que futuro estamos construindo? A pergunta que paira sobre o nosso tempo não é apenas econômica, tecnológica ou ambiental. Ela é, antes de tudo, existencial. O futuro será marcado pela abundância de recursos ou pela escassez que nos forçará a mudar radicalmente. Essa não é uma dúvida distante, reservada a especialistas ou a relatórios globais. Ela já bate à porta da vida cotidiana, infiltra-se nas escolhas individuais, nas relações humanas e no modo como compreendemos o nosso lugar no mundo. Vivemos uma era paradoxal. Nunca houve tanta capacidade de produzir alimentos, energia, conhecimento e bens. A ciência avança em velocidade inédita. A tecnologia conecta continentes em segundos. E a criatividade humana parece não conhecer limites. Ainda assim, a sensação predominante é a de falta. Falta de tempo, de segurança, de pertencimento, de equilíbrio, a abundância nas prateleiras e escassez nos corações. Há excesso de informação e carência de sabedoria. Esse paradoxo nos obriga a olhar além dos números e das projeções. A questão central talvez não seja se o planeta possui recursos suficientes, mas como nos relacionamos com eles e entre nós. Por um lado, há sinais claros de abundância potencial. A Terra continua generosa. A natureza, quando respeitada, se regenera. A inovação aponta caminhos para energias mais limpas, agricultura mais eficiente, reaproveitamento de materiais e novas formas de cooperação global. A inteligência humana é capaz de reinventar processos, reduzir desperdícios e criar soluções antes impensáveis. Sob esse olhar, o futuro poderia ser um tempo de partilha, equilíbrio e prosperidade sustentável. Por outro lado, a escassez se anuncia como alerta. Mudanças climáticas, desigualdades profundas, esgotamento de recursos locais, crises hídricas e alimentares em diversas regiões não são hipóteses, são realidades presentes. Mas talvez a escassez mais perigosa não seja a dos recursos naturais. É a escassez ética, a escassez de responsabilidade coletiva, a escassez de empatia que permite que alguns acumulem excessos enquanto muitos lutam para sobreviver. Quando a escassez se impõe, ela força transformações. A história humana mostra isso com clareza. Povos mudaram rotas, crenças, sistemas políticos e modelos econômicos quando perceberam que o caminho anterior não era mais sustentável. A escassez tem um papel pedagógico duro, porém real. Ela revela limites, desmonta ilusões e obriga escolhas. O que era confortável deixa de ser possível. O que era opcional se torna essencial. Nesse sentido, talvez o futuro não seja definido exclusivamente por abundância ou escassez, mas pela tensão entre ambas. Um mundo onde recursos existem, mas exigem maturidade para serem preservados, onde o excesso de alguns se torna moralmente insustentável diante da necessidade de muitos, onde prosperar não pode mais significar explorar sem medida. Há uma mudança silenciosa em curso. Cada vez mais pessoas percebem que crescimento infinito em um planeta finito é uma contradição, que consumir mais não equivale a viver melhor, que o verdadeiro progresso não se mede apenas pelo que produzimos, mas pelo que cuidamos. Essa consciência ainda não é dominante, mas cresce, especialmente nos momentos de crise. Quando as fragilidades do sistema se tornam visíveis, o futuro, portanto, nos coloca diante de uma escolha profunda. Podemos insistir em um modelo baseado no acúmulo, na competição desenfreada e na exploração até o limite. E então experimentar uma escassez cada vez mais dura, não apenas material, mas humana. Ou podemos redefinir o significado de abundância. Menos desperdício, mais sentido. Menos posse, mais acesso. Menos isolamento, mais cooperação. Abundância verdadeira talvez não seja ter tudo, mas ter o suficiente. E garantir que o suficiente também alcance o outro. Escassez verdadeira talvez não seja a falta de recursos, mas a falta de visão, de responsabilidade e de compromisso com o futuro comum. Essa mudança não será apenas estrutural, será interior, exigirá uma revisão de valores, prioridades e narrativas. Exigirá coragem para abandonar a ideia de que felicidade é acumular.
e abraçar a noção de que viver bem é viver em equilíbrio. Exigirá espiritualidade prática, ética cotidiana e escolhas conscientes, mesmo quando ninguém está olhando. O futuro já está escrito. Ele não será decidido apenas por grandes líderes, acordos internacionais ou avanços tecnológicos. Ele será moldado nas pequenas decisões diárias, no que consumimos, no que desperdiçamos, no que protegemos, no que ensinamos às próximas gerações. As Escrituras nos diz que o futuro pertence a Deus, que tem planos de prosperidade e esperança, não de mal. Ele promete um futuro de paz, cura e vida eterna para os justos, onde não haverá morte, dor ou sofrimento, com a restauração da terra e a presença de Deus com seu povo, incentivando os fiéis a confiarem nele e a viverem sem ansiedade, pois sua vinda e cumprimento das promessas são certos. Ainda que o tempo exato não seja revelado, sua decisão moldará o seu porvir. Cada escolha carrega uma semente, de abundância compartilhada ou de escassez imposta. Talvez a pergunta mais honesta não seja o que o futuro nos reserva, mas o que estamos dispostos a nos tornar para habitá-lo. Se formos capazes de amadurecer como humanidade, a abundância poderá florescer de forma mais justa e duradoura. Se resistirmos à mudança, a escassez nos educará pela dor. O futuro será em grande parte um espelho. Ele refletirá não apenas os recursos que temos, mas a consciência que cultivamos. E essa consciência começa agora, no presente, onde ainda há tempo de escolher não apenas sobreviver, mas aprender a semear, a cuidar e confiar que somos os responsáveis pelo futuro que colheremos. E saiba, não há outro sentido mais profundo de existir. Plante esperança e colherás a paz. Até o próximo vídeo. Contribua para o crescimento do canal. Compartilhe com os amigos e grupos, curta e comente abaixo. Agradeço com carinho.